Boa tarde, crianças. Hoje, na nossa aula de geografia, iremos estudar sobre a paisagem e seus elementos, tá certo? Mas antes de começar explicando esse conteúdo para vocês, eu queria perguntar a vocês. Mesmo vocês aí, vocês vão pensar na cabecinha de vocês e depois vocês vão me responder. Vocês sabem o que é uma paisagem? O que é uma paisagem? Vamos lá pensar. Eu aposto que tem gente pensando aí, é aquele lugar bem bonito, onde tem árvores, plantas, né? Onde tem também animais, onde tem um rio lindo, um mar bem grande, cheio de ondas. E vejam só, a paisagem é tudo que podemos ver e perceber no espaço. Minha casa é uma paisagem, a casa de vocês é uma paisagem. A rua que eu observo é uma paisagem, tá certo? Nossa escola é uma paisagem. Tudo que o nosso olho alcança é uma paisagem, tá certo? E vocês vão ver, ó, que independe somente de elementos da natureza, igual vocês estão vendo aí a imagem que eu acabei de mostrar para vocês, que é essa. Vocês estão vendo aí, ó, rio, árvores, né, ó, ali pedras. Aqui eu estou vendo a imagem de uma estrada, ali eu estou vendo a imagem de uma cidade que fica próximo ao mar. Então, a paisagem é tudo o que a gente consegue ver, tudo que eu consigo perceber, tudo que eu olho é uma paisagem, tá certo? Vocês vão ver que numa paisagem, por exemplo, eu estou observando uma paisagem, eu tanto vou observar elementos naturais como elementos culturais, tá certo? Tem uma paisagem que eu só vou ver elementos naturais? Tem. Tem uma que eu vou ver só elementos culturais? Tem também. Mas tem paisagens que eu vou olhar para ela e eu vou ver que tem tantos elementos naturais quanto elementos culturais. Ô tio, o que é elementos naturais? E o que é elementos culturais? Então vamos ver. Ó. Elementos naturais são coisas que a gente pode dizer assim, é próprio da natureza. A água é da natureza, as árvores é da natureza, tá certo? E culturais são aqueles elementos construídos, produzidos pelo homem, tá certo? Observem, ó, nessa imagem aqui que eu só tenho elementos naturais. Olha lá, a água, as pedras, as árvores, né? Já nessa imagem aqui, eu tenho tanto elementos naturais, ó, como as árvores lá, como eu tenho elementos culturais, que são aqueles que são feitos pelos homens. Observem aqui, ó. Os elementos naturais, como eu acabei de falar para vocês, são formados unicamente pela natureza. Tia, que elementos são esses que eu posso encontrar na natureza? Os rios, as montanhas, os mares, as vegetações originais, que são as árvores que nascem ali. Prestem atenção. Se eu pegar uma árvore e plantar ali naquele solo, aquela árvore ela não é natural, ela não é da natureza. Ela é cultural, foi eu que coloquei ela ali. Ela é de uma ação humana, de uma ação do homem. A gente diz homem, gente, mas quando se referem a homem, tanto é homem como mulher, tá certo? Então ela não é natural. Ela nasceu da minha ação, da ação de uma pessoa. Natural é aquela que nasce ali sem ninguém plantar, ela é própria da natureza, tá certo? Então ela é original daquele lugar. Entre outras coisas que a gente pode observar, tipo as nuvens também faz parte de uma paisagem, tá certo? O céu faz parte de uma paisagem natural. Já o avião que vai passando lá no céu, ele não faz parte da paisagem natural. Ele é um elemento cultural da ação do homem. Veja alguns exemplos de elementos naturais. Aí que a gente encontra ó, as árvores próprias da natureza. Ali, ó, flores, o lago que tem ali, as pedras, ó, o céu, as nuvens. Isso tudo é próprio da natureza, tá certo? Não foi o homem que produziu. É de uma ação da natureza. São elementos da natureza. Não é vinda de uma ação do homem. Veja só, os elementos culturais, a gente já viu elementos naturais, que é da natureza. Vamos ver agora os elementos culturais. Os elementos culturais são aqueles criados pelas pessoas, são aqueles que as pessoas que produzem. A casa da gente é uma paisagem, mas ela é uma paisagem com elementos culturais. Quem produziu? O homem.
tá certo? Eu digo homem, mas já falei, pode ser homem ou mulher. Os prédios, gente, as plantas que a gente planta. O exemplo aqui, ó. Essa plantinha, ela vem da natureza, mas quem foi que plantou ela? Foi tia Marta. Então, as plantas cultivadas, que são as plantadas, elas são elementos culturais, tá certo? As estradas que são feitas, as fábricas, né? As escolas, as pontes, as pracinhas, o calçamento da rua de vocês, tudo isso é elemento cultural. Porque são coisas construídas por meio do trabalho das pessoas. Vamos ver exemplos. Olha um exemplo aí, ó, era uma paisagem só natural, mas o homem foi lá, ó, e construiu uma estrada que leva até um castelozinho ali, ó. Tá vendo a estrada e leva até o castelo. Então, essa paisagem, ela é uma paisagem que tem elementos culturais, tá certo? São os produzidos pelo homem. Olha essa casinha lá no meio da natureza também, ó. Quem construiu essa casinha lá? Não foi uma pessoa? Então, ela é um elemento cultural, tá certo? Tia, mas nessas paisagens tem elementos naturais? Tem sim. As árvores, esses matinhos que nasceram aí, ó. As nuvens no céu, o céu azul. Isso são elementos naturais. Elementos culturais feitos pela ação do homem, tá certo? Agora, gente, nós vamos responder a atividade do livro de vocês, que está na página 10 e 11 do livro de Geografia. Abram o livro de vocês, vejam a explicação e respondam a atividade. Gente, como atividade de vocês vão ler o texto que está na página 10 do livro de Geografia, que é sobre a paisagem e seus elementos. Vocês vão ver que na leitura está tudo o que te acabou de dizer aqui no vídeo, mas leiam, é importante vocês lerem para compreender, tá certo? A paisagem é tudo o que podemos ver no espaço. Nas paisagens predominam elementos naturais e elementos culturais. Elementos naturais que são próprios da natureza e elementos culturais que são aqueles produzidos pela ação humana das pessoas, tá certo? Depois vocês vão observar essa imagem, essa foto que tem aí, ó, que é a foto de uma cidade, e vocês vão responder a questão 1. Essa questão vocês vão responder no caderno de vocês, porque não cabe aí, ó, nesse espaço aqui, tá certo? E aqui tá perguntando quais elementos naturais formam essa paisagem. Aí no caderno de vocês vão colocar a palavra naturais de um lado, tá certo? Vamos colocar aqui só para mostrar a vocês como vocês vão fazer. Lá na folhinha em branco, vocês vão colocar o nome elementos naturais de um lado, elementos naturais colocar uma cor forte aqui, gente. Elementos naturais. E do outro lado, vocês vão colocar elementos culturais, que nós vamos listar o que é natural que está aparecendo nessa paisagem e o que é cultural. Vamos ver um exemplo aqui. Culturais. Pronto. Opa, coloquei. Vamos observar aqui. Tia, eu observo que de naturais tem as árvores lá no morro, ó. Tem o morro também, né? Então, isso é natural. Então, aqui, ó, eu vou colocar árvores desse lado, entendeu? O que mais? O morro, o rio que passa aí, tá vendo? Essa ponte, ela é um elemento natural ou cultural? Ela é um elemento cultural, então eu vou escrever lá do outro lado onde tem cultural. Opa, eu vou escrever ponte, tá certo? Não é simples, gente. Então, no caderno de português, de um lado vocês escrevem os elementos... No caderno de geografia, desculpa. Quem não tiver, faz no de português. De um lado vocês escrevem os elementos naturais e do outro os elementos culturais. Terminada essa parte, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder a questão 2, que é bem simples. Veja só, desenhe e pinte, não é só desenhar não, tem que pintar também, tá certo? Desenhar e pintar a paisagem do lugar onde você vive. Vocês vão desenhar o lugar onde vocês vivem. Como é? Tem casas, aí rua, tá bom? O local onde vocês vivem. Não é que vocês vão desenhar toda a Vila de Fátima. Ali perto onde vocês vivem. Aí aqui na letrinha A, tá pedindo a vocês que elementos predominam na paisagem que você desenhou. Nessa paisagem que você desenhou aqui, tem mais elementos naturais ou mais elementos culturais? O que é que tem mais?
Aquilo que é próprio da natureza ou aquilo que foi construído pelo homem. Aí vocês vão marcar um X, se for natural, e se for cultural, marca no cultural. Na letrinha B, tá pedindo a vocês, escreva um exemplo de elemento cultural que aparece na paisagem que você desenhou. Na paisagem que você desenhou, que é do lugar onde você vive, o que é que tem de cultural que foi construído pela ação do homem? Aí vocês vão escrever a resposta nessa linha. E na letra C, tá? Aparece algum elemento natural nessa paisagem? Se sim, aí você vai dizer, que elemento é esse? Sim, tem árvore, sim, tem um rio, sim, tem um lago. Aí vocês vão escrever a resposta aqui na letrinha C, nessa linha, tá certo? Qualquer dúvida, perguntem.